Muito bem, meus irmãos, estamos de volta no nosso segundo período da nossa quarta aula. Segundo período da nossa quarta aula, e nós vamos continuar aqui falando sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda de Jesus, e nós estamos falando sobre a segunda vinda de Jesus e sua fase invisível. Vamos continuar falando, como eu acabei de falar aqui, as duas fases da segunda volta do Senhor Jesus. Então, a primeira fase se chama fase visível, chama fase invisível, a primeira fase se chama fase invisível, e a segunda fase se chama fase visível, porque todo olho verá. E acerca da segunda vinda de Jesus Cristo, a Bíblia nos fala 1845 vezes, sendo que 1527 vezes fala no Antigo Testamento e 318 vezes é falado no Novo Testamento. A segunda vinda de Cristo divide-se então em duas fases, que eu já acabei de falar aí. A fase invisível, no grego, a fase invisível é chamada de rapto, que no grego é raptare. Então aí a fase invisível é o rapto da igreja, que no grego é chamado de raptare, ou ainda arrebatamento, que significa tomado à força. A palavra arrebatamento significa tomado à força, isto é, como se fosse um sequestro relâmpago, que se dará num abrir e piscar de olhos. Às vezes a nossa Bíblia diz num abrir e fechar de olhos, mas abrir e fechar, olha para mim aqui, abrir e fechar os meus olhos, eu abro e fecho, a hora que eu quero, né? Agora, eu não pisco somente a hora que eu quero. Às vezes, agora mesmo eu pisquei porque eu senti que eu pisquei, porque eu estou falando sobre o piscar de olhos. Mas a gente pisca sem perceber que piscou. Então, Jesus voltará num abrir e piscar de olhos. Não é num abrir e fechar de olhos, é num abrir e piscar de olhos. Muito bem. Esse abrir e piscar de olhos, ou seja, de 3 a 7 milésimo de um segundo. Isso acontece de 3 a 7 milésimo do segundo. E a palavra do Senhor em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 51, olha o que Paulo está dizendo. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Continue. Num momento, num abrir e
fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém. É isso aí. Olha, as trombetas soará. Isto vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados seremos, num abrir e piscar de olhos, ante o ressoar da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados. É isso mesmo, né? Isso. Os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós vivos seremos transformados. Agora preste atenção. Esse abrir e piscar de olhos é para transformação de corpo, não é para ser arrebatado. Às vezes dá para entender um pouco aí e fazer uma confusão, que é assim, dá para, às vezes a pessoa entende assim: piscou o olho, sumiu da terra, já chegou no céu. Se o arrebatamento fosse assim, não teria graça nenhuma. Sumiu aqui e apareceu lá. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que enquanto capítulo 1, que enquanto Jesus estava conversando com os discípulos e dando para eles a ordem para eles irem para Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, a Bíblia diz que Jesus, ainda falando, começou a ser elevado bem devagarinho às alturas, aos olhos dele, eles vendo Jesus sendo elevado às alturas. Está entendendo? E dois anjos, quando uma nuvem veio e ocultou Jesus dos olhos dos discípulos, dois anjos desceram e aparelharam com os discípulos e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que é dentre vós foi recebido em cima no céu, do mesmo modo ele voltará. Então, aquele arrebatamento de Jesus ali, subindo ao céu, é comparado também com o arrebatamento da igreja. Preste bem atenção no que eu quero dizer com isso. O abrir e piscar de olho é para transformação de corpo. Quando você piscar os olhos, você já não está mais nesse corpo aqui, corruptível. Os mortos já vão ressuscitar num corpo incorruptível, e nós vivos, no abrir e piscar de olhos, seremos transformados, porque a Bíblia diz: convém que isto que é mortal, se revista da imortalidade, isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, vamos continuar mais um pouquinho para nós aprendermos. O abrir e piscar de olhos é só para nós receber o corpo transformado, igual o corpo de Cristo Jesus. Agora eu creio assim, que o arrebatamento, nós vamos subir bem devagarinho, tá? Claro, bem devagarinho, e vamos poder olhar um para o outro, e
com muita alegria, dizer: valeu a pena. E eu creio que nós subiremos cantando. Nós subiremos cantando um louvor muito lindo, né? Então, porque senão não teria graça. Piscou o olho, sumiu aqui, apareceu lá no céu. O gostoso do arrebatamento é você ir subindo assim, ó, e olhando para a multidão de salvos e se aproximando de Jesus nas nuvens, porque a mesma nuvem que ocultou Jesus dos olhos dos discípulos, para os discípulos não ver Jesus nas alturas, esta mesma nuvem vai ocultar a igreja dos olhos do pecador, para o pecador também não ficar vendo a igreja nas alturas. A mesma nuvem. Por isso que a Bíblia diz: seremos arrebatados entre nuvens. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 16. Não precisa de ler, não, né? Que diz que nós seremos arrebatados entre nuvens. Por que entre nuvens? Para o pecador não ver, porque vai ser invisível. Muito bem. A fase visível é aquela em que Jesus virá. A fase visível, eu falei da invisível agora, né? Agora eu vou falar da visível. A fase visível é aquela fase que Jesus virá com a igreja, quando todo olho o verá, como está em Apocalipse 1:7, que diz: eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. E Mateus 24, versículo 29 e 30, leia isso aí para nós aí. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Muito bem, esta é a fase visível, todo olho o verá. Ele virá com poder e grande glória. Na fase invisível, ele não virá com poder e grande glória, ele virá em silêncio. Somente a igreja preparada é que vai perceber e ver e vai subir. Nesta fase visível, ele virá com poder e grande glória, e todo olho o verá. Todo olho verá. Então, vai ser assim: na primeira fase, ele virá para a igreja. Na segunda fase, ele virá com a igreja, porque a igreja vai descer com ele no Monte das Oliveiras. Na primeira fase, os incrédulos e pecadores serão deixados. Na segunda fase, os incrédulos e pecadores serão destruídos, porque ele vai vir para vingar, como está em Apocalipse 19, me parece que a partir do versículo 11, ele virá montado no cavalo branco, com espada, e virá para terminar a batalha que ele começou na cruz, e vai terminar quando ele voltar ali no finalzinho da grande tribulação. Na primeira fase haverá segredo. Na segunda fase haverá uma grande lamentação, porque está escrito na Bíblia que lamentarão sobre ele, irão lamentar. E na primeira fase ele virá sobre a nuvem, somente até as nuvens. Na segunda fase
ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras. Muito bem. Observamos que o mistério, o monte é um mistério, né? Deus deu a Moisés as leis no monte. Jesus foi crucificado no monte. Jesus subiu ao céu do monte e ele voltará no Monte das Oliveiras para salvar Israel. E de uma fase para outra haverá um espaço de 7 anos, da fase invisível para a fase visível haverá um espaço de 7 anos. É justamente neste espaço, neste intervalo entre a primeira fase e a segunda fase, que acontecerá a última semana que Deus mostrou a Daniel. Uma semana de 7 anos. Uma semana de 7 anos, que é o período da grande tribulação na terra. Enquanto a grande tribulação estiver acontecendo aqui na terra, como um castigo, uma punição que Deus estará dando para este mundo e principalmente para a nação de Israel, enquanto eles estão sendo punidos aqui, as nações sendo punidas, os desviados sendo punidos, Israel sendo punido, a igreja estará em delícias eternas no céu, ali nas bodas do Cordeiro, e ali haverá 3 acontecimentos importantíssimos. Ali haverá 3 acontecimentos importantíssimos. Primeiro, a noiva será apresentada ao noivo. Primeiro acontecimento, a noiva será apresentada ao noivo. Página de número 16. Segundo acontecimento, haverá o julgamento das obras da igreja. Haverá o julgamento das obras da igreja. Não é julgamento de pecado, porque quem estiver em pecado nem lá vai comparecer, nem lá vai se comparecer. Então é julgamento para julgar as obras, para distribuir galardões. E em terceiro lugar, acontecerá as bodas do Cordeiro. Portanto, aí está a divisão da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos estudar em parte. Eu fiz aqui um resumão, tá? Aqui eu fiz um resumão, uma introdução, um resumo bem elaborado. Agora vamos estudar por parte. Por parte. Vamos falar agora do arrebatamento. O arrebatamento. Lucas 21, versículo 18, que diz assim. Lucas 21, versículo 28. E os alunos conferem aí. Que diz assim: e quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando essas coisas começarem a acontecer, que coisas são essas? Que coisas são estas? São exatamente os sinais que antecedem este grande dia da volta de Cristo, este grande evento
do arrebatamento. Os sinais, essas coisas são os sinais que nós já estamos contemplando aí com nossos próprios olhos. Essas coisas aí que estão acontecendo no mundo, né? É tanta coisa, né? Que a gente fica estarrecidos. Ficamos estarrecidos com tanta coisa que vem acontecendo no mundo. Israel é um sinal, é um exemplo. É um desses grandes sinais. Jesus falou assim, acerca disso, em Lucas 21, versículo 29 a 30. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem rebento, quer dizer, começarem a brotar seus brotinhos, vós sabeis por vós mesmos que está perto o verão. Jesus disse: olha para a figueira aqui é símbolo de Israel, e para as demais árvores, quando os ramos começarem a ficar tenros, a ter os seus brotos, a brotarem, é porque está próximo o verão, está próximo o raptare da igreja. Muito bem. A figueira é uma árvore da Palestina que, quando começa a florescer, está anunciando o verão naquela região. Jesus comparou esta figueira a Israel, dizendo que Israel é esta figueira que está florescendo, anunciando o verão espiritual do arrebatamento. Realmente Israel começou a florescer, sabe quando? No ano 70. No ano 70. Do ano 70 para cá, Israel foi disperso. O ano 70 para cá, Israel foi disperso por todas as nações, ficaram espalhados por todas as nações. Lucas 21, versículo 20 a 24. Mas quando virdes Jerusalém cercado de exército, sabeis então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes; os que estiverem no meio da cidade, que saiam; e os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e ira sobre este povo, e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levadas cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Muito bem. Está falando de Israel espalhado aí pelo mundo afora, até que o tempo dos gentios se complete. Por mais de 1900 anos, Israel esteve longe de sua terra, de seus costumes, de sua comunidade, ficando totalmente uma nação sem pátria. Entretanto, Israel se manteve fiel aos seus princípios religiosos. Acerca disto, Deus usou o profeta Ezequiel, mandando que
ele profetizasse sobre aquele vale de ossos secos, em Ezequiel 37, ele profetiza sobre o vale de ossos secos. E quando Ezequiel profetizou, cada osso se ajuntou ao seu osso, e sobre os ossos apareceram nervos, e também apareceram carnes e peles, formando corpos, e um grande exército ficou de pé. Um grande exército ficou de pé. Porém, não entrou neles o Espírito. Você vai encontrar isto em Ezequiel 37, do 1 a 14. Não entrou neles o Espírito. Vamos lá, vamos continuar. A partir de 14 de maio de 1948, quando a ONU reconheceu Israel como o novo Estado naquela região do Oriente. Israel, que era uma das mais antigas nações, agora é uma das mais novas. Hoje, Israel é uma potência, nos sentidos econômicos, sociais e militares. No mundo da agricultura, onde outrora era um deserto, terras infrutíferas, e agora são terras férteis. Podemos ver que Israel também é uma potência no mundo social, militares, no mundo da agricultura. Israel mostrou a verdadeira capacidade. Agora eles têm mais de 250 mil hectares de terra, onde outrora era um deserto, terras que não davam nada, terra infrutíferas, terra inútil, agora são as mais férteis, produzindo frutos e flores, legumes, os quais são transportados para toda a Ásia e para a Europa. Olha que potência que Israel se tornou após 14 de maio de 1948. Israel está florescendo. Só falta entrar o Espírito. Por isso diz, quando Ezequiel profetizou, os ossos se uniram um ao outro. Isso fala de o Israel que estavam espalhados sobre a terra, agora volta em 14 de 1948, eles voltam para sua terra novamente e forma ali, é considerado como nação. E hoje Israel está florescendo, mas ainda não entrou nele o Espírito. O exército está lá de pé, mas ainda o Espírito Santo não entrou nele. Vamos continuar. Falta entrar o Espírito, e este Espírito, entretanto, só entrará após o arrebatamento da igreja. Só após o arrebatamento da igreja é que o Espírito Santo vai entrar na nação de Israel. Aí vai cumprir a segunda etapa da profecia de Ezequiel, quando o Senhor diz:
profetiza Ezequiel e diz: ó Espírito, vem dos 4 ventos da terra e assopra sobre estes mortos para que viva. E Ezequiel diz: e profetizei como me fora ordenado, e o Espírito entrou neles e reviveram. Então, esse Espírito, que é o Espírito Santo, só vai entrar neles após o arrebatamento da igreja. Essa passagem de Ezequiel 37, de 8 ao 10. O que prova que está por um fio a volta de Jesus. Para a página de número 17. Israel já se prepara para viver a última semana da profecia de Daniel. Uma semana de 7 anos. Antes de esta semana chegar, a igreja subirá ao encontro de Jesus nos ares. Glória a Deus. Vamos aqui falar de um outro sinal, que é a união dos continentes. Outro sinal aqui é a união do continente europeu para receber o seu líder, o anticristo. A Europa já está se unificando para fins comerciais, políticos, econômicos e, por certo, religioso. Ali haverá uma só moeda, uma só bandeira, sem fronteiras comerciais, sendo a Europa um dos continentes mais evoluídos do mundo. Por certo, os demais continentes imitarão o seu exemplo no sentido global. Isso está para acontecer no estalo de dedo. No estalo de dedo, todo mundo se unir, tá? Já temos o Mercosul, o Merco Norte e os tigres asiáticos. Um só homem tomará conta do mundo inteiro, e este líder, este homem é, sem sombra de dúvida, o anticristo. O anticristo. Muito bem. Um homem superdotado em conhecimento, em administração e em outras áreas. Por aí se vê que o anticristo se aproxima de maneira veloz para comandar esta última semana, a semana da grande tribulação. Antes dele virá Jesus para arrebatar os salvos. Muito bem. Além destes que nós já falamos aqui, temos outros sinais característicos, como terremotos, maremotos, enchentes, fome, guerras, rumores de guerras, como vocês estão vendo lá, está acontecendo agora na Ucrânia, a Rússia contra a Ucrânia e ameaçando qualquer nação que entrar, também a Rússia ameaçando guerrear contra as nações. Então, é isso aí
pestilência ao coronavírus, pestilência, como estamos vivendo aí, né? O câncer, a AIDS, que aí estão desafiando a ciência. Vemos também a crise religiosa. Eu nunca vi uma crise religiosa tão terrível como estou vendo agora nessa geração. Crise religiosa. Eu estava conversando com alguns irmãos e eles disseram para mim que estão perdidos dentro da igreja, porque uma igreja ensina uma coisa, a outra ensina outra coisa. Você vai em uma, não pode fazer isso, vai na outra, é liberado fazer. Por exemplo, tem uma bagunça no meio dos cristãos. Eu vou dizer alguma coisa aqui, eu vou dizer nome de igreja. Por exemplo, eu vou dizer das igrejas que são que querem ser mais apertadas na doutrina. Por exemplo, você vai na Assembleia de Deus, lá é proibido, o pastor proíbe lá as irmãs usar calça e brinco e batom, e proíbe cortar cabelo, e proíbe sandália de salto alto. Você vai na outra assembleia, às vezes ela está até em frente àquela, ou ao lado daquela, ou até na mesma rua, lá é liberado a calça esporte para mulher, o batom, o corte de cabelo, sandália de salto alto. E os crentes estão perdidos. Será que quem está certo? É quem está proibindo? Ou quem está liberando? Quem está certo? Quem está certo? Isso aí faz confusão. Isso é uma crise religiosa. Você vai numa igreja aí, o pessoal está adorando a Deus, chorando, cantando os louvores, levantando as mãos, adorando, chorando, né? E aquele clima gostoso, e as lágrimas descendo. Não faz muito barulho, mas a lágrima está descendo, e o povo está cantando, e está adorando, está levantando as mãos, está tributando louvores a Deus, está enaltecendo o nome do Senhor. Você vai na outra igreja, o povo está todo mundo pulando para lá para cá, rodando e fazendo tudo enquanto é tipo de movimento, fazendo aviãozinho, correndo para lá e para cá, mas você olha no olho deles, está seco, não está chorando, não está falando língua estranha, mas não está chorando. Quem é que está adorando de verdade aí? Quem está com os olhos secos ou quem está chorando? Está tendo a confusão no meio dos evangélicos. Nós precisávamos de uma nova reforma protestante, de novo, além daquela feita por Martinho Lutero. Nós estamos precisando de outra reforma protestante para acertar esta confusão que está no meio dos evangélicos. Em uma igreja, o divorciado é humilhado. O divorciado é humilhado. Na outra igreja, o divorciado, ele é acolhido. Se fosse Jesus que estava na frente desta igreja, você acha que ele ia humilhar o divorciado ou ele ia acolher o divorciado? Olhe para a mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Ele diz: mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Ele diz para aqueles homens: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Eu sempre falo uma coisa: falar mal de divorciado é só para quem ainda não entrou na rodinha dos divorciados. Eu quero ver se você entrar na rodinha, se você vai falar mal, viu?
você fala mal e despreza aquele que por algum motivo justo precisou divorciar, porque você ainda não entrou no meio da rodinha. Mas no dia que você entrar na rodinha dos divorciados, você vai procurar, vai sentir falta de um novo casamento, e você vai querer procurar contrair um outro matrimônio, viu? Falar mal para quem está de fora é muito fácil. Eu quero ver falar mal se entrar dentro. Está entendendo? As igrejas estão uma bagunça e Jesus não está satisfeito com nada disso, e o Espírito Santo está triste e chorando, porque os líderes religiosos não estão sabendo ensinar os seus membros, as suas igrejas, o que é servir a Deus de verdade. Fica a dica. Vamos continuar aqui para nós parar com esta aula. Então, além destes sinais que falamos aí, né, temos outros aí. Vemos também, nós estamos falando aqui sobre a crise religiosa e a frieza na fé. Quantos crentes estão abandonando as igrejas, e ficando crente em casa? Frieza na fé. Quantas igrejas aí que está mais fria, do que uma geladeira, ou por que não dizer, está mais fria do que um frigorífico, viu? Fria é carnificina e geladeira, e o Espírito Santo lá vai só afastando. Oxalá fosse frio ou quente, porque os mornos vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. Vemos aí Malaquias capítulo Mateus 24, Mateus 24 do 4 a 14. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque há mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então virá o fim. Eu termino aqui dizendo para você que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e quando ele voltar, nós, os vivos que escutarmos o toque das trombetas de Deus, seremos transformados, e os mortos serão ressuscitados. Quer dizer, primeiro os mortos serão ressuscitados, e segundo, nós seremos transformados e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. E sobre essa ressurreição que eu estou falando aqui dos mortos, eu vou falar na próxima aula, na nossa quinta aula, sobre a ressurreição. Amém? Que Deus vos abençoe. Que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.